Boa noite, boa noite, boa noite, gente! Começando mais um aulão do YouTube. Gente, nós já estamos no 24º aulão de terça-feira. Como vocês sabem, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, aqui no meu canal do YouTube, você tem um encontro marcado comigo, onde eu trago um assunto que vai ser relevante para a sua atuação no direito de trânsito. Normalmente, nossos aulões acontecem ao vivo, porém, em algumas oportunidades eu prefiro fazer no formato gravado. Vale dizer que os nossos aulões só ficam disponíveis por 24 horas aqui no canal do YouTube. Depois deste período, o aulão ele fica disponível dentro da formação Direitos de Trânsito nas aulas bônus de aulões para o YouTube. Então, é muito importante que você assista, quando for ao vivo, assiste ao vivo, esteja ao vivo junto comigo, porque eu respondo as dúvidas de vocês pelo chat. E você que é aluno da formação, fica tranquilo que você tem acesso a esse aulão e pode assistir quantas e quantas vezes você quiser. Tudo bem? Então, hoje, o tema do nosso aulão é: eu preciso saber tudo sobre o caso do cliente para fechar o contrato? Por que eu resolvi fazer este tema do nosso aulão de hoje? Porque eu vejo muitos de vocês com dificuldades no fechamento de contrato com o cliente. Porque você acha que no primeiro contato que você tem com o cliente, você precisa já analisar qual é a estratégia de defesa, quais são os erros do auto de infração, enfim. Só que o cliente, ele não precisa saber no primeiro momento qual é a nulidade existente no caso dele. E nem você precisa saber. Eu vejo que tem muita gente que tem insegurança na hora de atuar, na hora de conversar com o cliente, na hora de fechar contrato com o cliente, porque fala, poxa, mas eu preciso explicar para o cliente qual é o erro, qual é o vício, qual é a inconsistência, qual é a irregularidade que eu tô vendo no auto de infração dele. Às vezes o cliente, ele nem tem a notificação. Esses dias até recebi essa pergunta de um aluno, ele falou, eu não tenho a notificação. Como que eu faço para já garantir com o cliente a assinatura do contrato? Então é isso que a gente vai conversar aqui no nosso aulão de hoje, tá bom? Então, gente, aproveita, já pega o caderninho aí, anota. Você que tá assistindo aqui os nossos aulões pela primeira vez, já marca aí na agenda que toda terça-feira tem aulão do YouTube para você estar junto aqui comigo. E quem é aluno da formação já sabe, vai ter essa aula disponível dentro da formação para você assistir quantas e quantas vezes você quiser. Lembrando que muitas coisas que eu falo aqui, por exemplo, eu vou dar um spoiler, né, do que é o atendimento de valor na nossa aula de hoje. Dentro da formação, nós temos aulas detalhadas com script de atendimento, com roteiro, com checklist, para você fazer o atendimento do seu cliente. Tá bom? Então, quem é aluno, depois tem um módulo lá que a gente fala de atendimento, precificação e entrega do serviço. Tem tudo isso lá de forma extremamente detalhada. Aqui é mais para você que está começando, para você que está inseguro com relação ao que eu preciso falar com o cliente, quais são os pontos de atenção, o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar com o cliente, tudo para que você consiga fechar bons honorários. E depois, a hora que você está lá no seu canto, com o seu material de estudo, preparado para trabalhar no caso do seu cliente, aí você vai pensar na estratégia do cliente. Você não precisa dar ali para ele, no momento do atendimento, uma resposta, apontar alguma nulidade, não. Não, e é isso que eu quero demonstrar aqui na nossa aula de hoje, que é perfeitamente possível que você faça isso. Inclusive, logo em breve, né, essa aula, que é a nossa aula 24 aqui do YouTube, que está acontecendo no dia 12 de setembro, logo a gente vai marcar, né, até falei isso para vocês, a gente vai marcar, juntamente com o Hélio, uma aula espetacular sobre atendimento. Mas isso é exclusividade dos alunos da formação, tá bom? Então, os alunos da formação, um dia a gente vai ter uma mentoria ao vivo com o Hélio, só para falar dessa questão de atendimento, porque o Hélio manja muito e ele sabe muitas técnicas capazes de ajudá-los nessa questão de que, eu não sei identificar o erro do cliente no momento do atendimento.
Não precisa. E seja, tá, gente, atendimento virtual, online, né, ou atendimento presencial, não importa, não é necessário. Tá bom? Então vamos para nossa tela aqui, vamos conversar vamos começar a nossa aula de hoje, né? E a gente vai falar então justamente sobre isso. Preciso saber tudo sobre o caso do cliente para fechar o contrato? Preciso saber a estratégia que eu vou usar, qual é o vício, qual é a nulidade? Bom, é isso que a gente vai ver no nosso aulão de hoje. Deixa eu posicionar aqui o meu material e vamos lá. Então, como a gente sabe, a prospecção de clientes, gente, ela pode se dar de forma online e também de forma offline. Online, pela rede social, grupo de Facebook, conteúdo no seu site, no seu blog, em site parceiro, Jus Brasil, YouTube, rede social em geral, né? Enfim, aonde você quiser. E vale dizer que não é necessário que você produza somente conteúdos em vídeo. Você pode produzir também conteúdos em imagem e texto. Hoje está super comum nas redes sociais, né? Conteúdo em imagem, conteúdo em vídeo, conteúdo em texto. Então, tranquilo com relação a isso. E também a gente tem a parte da prospecção offline. Onde que tá os nossos clientes do mundo offline? Os clientes, eles estão na nossa rede de contatos, eles estão nos nossos parentes, amigos próximos. Gente, quem não experimentou ainda, experimenta falar para as pessoas próximas de você que você está trabalhando com o direito de trânsito, que você é um especialista no direito de trânsito. Experimenta falar para essas pessoas, você vai ver e vai se surpreender com a quantidade de potenciais clientes que você pode alcançar. Se não ali naquele meio da sua família, dos seus amigos próximos, mas para aquelas pessoas que eles conhecem, porque eles podem indicar o seu trabalho. Eles podem indicar. Vale dizer, gente, também mais uma vez aqui, que tem aula específica dentro da formação Direito de Trânsito só para falar de prospecção de clientes. Então, só para falar de prospecção online, só para falar de prospecção offline. Tudo bem? Ó, vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês aí no chat, tá? Eu tô de olho no chat, embora não esteja transmitindo ao vivo para vocês, mas eu estou olhando, tá bom? Tô olhando. E só vou justificar aqui por que eu não tô transmitindo ao vivo, porque hoje pela manhã eu comecei a ficar com a garganta meio arranhada aqui e pode ser que eu piore mais à noite. Já tô sentindo o nariz, então eu não quero esforçar muito a minha voz, né? Porque afinal de contas eu vivo dando aulas, mas para vocês não ficarem sem a nossa aula de hoje. Por isso que eu fiz nesse formato, tá bom? Então, olha só, vamos continuar aqui. Vamos continuar falando dos clientes. Bom, e aí, eu fiz a prospecção de clientes, seja pelo mundo online, seja de forma offline, e o cliente entrou em contato comigo. Então, o cliente, ou ele vai estar na sua frente aí no seu escritório, e vai trazer ali a notificação dele, ou ele vai contar o caso dele, ou ele vai trazer um auto de infração, ou ele vai te mandar pelo WhatsApp. Então ele vai mandar para você o auto de infração, aqui embaixo ele tem a notificação que é pelo aplicativo eletrônico, né? Aqui já notificação e auto de infração. Eu preciso saber já nesse primeiro momento qual é a nulidade existente no caso do meu cliente? Eu preciso analisar o caso dele assim que ele entra em contato comigo? Então, ele mandou ali para mim o auto de infração. Eu já preciso pegar o checklist lá do auto de infração, eu já preciso olhar, já preciso ver o que tem de errado para falar com ele, para conversar com este cliente. O que vocês acham? Que sim, que não? Preciso já mostrar para ele, ó, aqui tá o erro, a gente vai alegar isso, a gente vai falar isso, a gente vai falar aquilo outro. E a resposta, gente, é não, tá? É não, você não precisa fazer isso. Não precisa mostrar o erro para o cliente na hora que você está fazendo um atendimento. Por quê? Olha só nesse próximo slide. Vamos pensar, o cliente mandou lá a notificação, mandou um textão, né? Mandou ali boletim de ocorrência, porque esse caso é um caso diferente, teve acidente e tudo mais. Eu preciso falar para ele?
E olha só, primeiro vamos entender as etapas do atendimento. Então, esse meu cliente, ele localizou algum conteúdo meu na internet e ele entrou em contato comigo. Então, a partir da localização de um texto, conteúdo, sei lá o que foi que ele achou ali, ele acabou entrando em contato comigo porque ele viu que eu sou capaz de resolver o problema dele. Eu tenho expertise, eu tenho autoridade, eu tenho conhecimento e é por isso que eu falo sempre para vocês. É importante começar a se posicionar desde o primeiro momento. Então, eu vou defender motoristas e proprietários de veículos, vou defender a legalidade do ato, eu tenho que me posicionar assim. Isso também vai impactar diretamente nos seus honorários, no valor que você vai cobrar do seu cliente, tá? O cliente ele precisa enxergar isso em você. Porque se ele consegue enxergar isso, primeiro por aquilo que você demonstra, por aquilo que você transparece, na hora que você passar o preço, ele não vai contestar o preço. Pode ter certeza disso, ainda mais quando você foca no atendimento de valor. Então, olha só, as etapas do atendimento. O cliente localizou algum conteúdo na internet e entrou em contato comigo. Tá aqui o contato do cliente. Vamos pensar que ele entrou em contato comigo por e-mail ou pelo Instagram. O que eu vou fazer? Eu vou direcionar o atendimento do cliente para o WhatsApp. O WhatsApp é o meu canal oficial de comunicação com o cliente. Eu prefiro concentrar todos os meus atendimentos no WhatsApp porque fica mais fácil de achar a conversa, mais fácil de enviar documentos, enviar áudio, fazer videochamada, enfim, eu prefiro, tá? Eu prefiro. Inclusive, dentro da formação de Direito de Trânsito, a gente tem uma aula lá no módulo bônus para falar só sobre como que você utiliza o WhatsApp de forma profissional, o WhatsApp Business, tá? Bom, aí direcionei ele para o WhatsApp e o que eu fiz com ele? Eu fiz o atendimento de valor. Atendimento de valor, gente, é diferente de consulta. É diferente de consulta. O objetivo do atendimento de valor é envio de proposta de honorários. Tá bom? Então, o que é basicamente o atendimento de valor? O atendimento de valor é você elevar o nível de consciência que o cliente tem do problema dele. Então, você sabe qual é o problema que você tem? Ah, eu sei, eu vi na internet, é isso, isso, isso. Tá, deixa eu te explicar agora como que realmente é de forma prática para o cliente entender. Então, você vai falar desde o primeiro momento. Por exemplo, vamos pensar que é uma multa do bafômetro. Multa do bafômetro, o cliente, ele foi autuado ali, né? Ou ele soprou o bafômetro com resultado acima da margem de erro, ou ele se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele acha que daquele momento em diante ele já está suspenso. Tem muita gente que acha isso, né? Que só porque fez o teste do bafômetro ali ou recusou, né? De acordo com as regras do artigo 165 e 165A, e aí, a partir daquele momento, ele já está com a carta suspensa. Ele acha que esse é o problema que ele tem ali. Você precisa explicar para ele qual é o real problema que ele tem. Então, você ouve o que o cliente tem para te falar no atendimento de valor, você vai ouvir e depois você vai falar. Então, se ele falou, agora eu tô suspenso, mas eu não posso ficar suspenso, porque eu uso o carro para trabalhar, eu uso o carro para levar meus filhos na escola, eu uso o carro para fazer as minhas atividades do dia a dia, ou não, ou eu sou motorista profissional, isso pode impactar no meu emprego, isso pode ser um motivo de demissão. Então, assim, você precisa entender qual é a dor do seu cliente, qual é o problema que ele realmente tem, para você conseguir agregar valor no seu trabalho, no seu serviço. Então começa por aí, vai pensando em como você vai elevar o nível de consciência do seu cliente, daquele problema que ele tem. Então, se o problema dele é dirigir no dia a dia, bate na dor, fala, poxa vida, você tá aí prestes a ter a sua CNH suspensa, nossa, imagina ficar 12 meses impedido de dirigir, porque a suspensão pelo bafômetro é de 1 ano. Agora, você é motorista profissional, imagina só, você perdeu o emprego por conta de uma multa dessa. Tem como reverter, existe a possibilidade de defesa, essa é uma garantia da nossa Constituição Federal.
Perceba que eu não estou nem adentrando ao mérito. Podia ser qualquer cliente que estivesse aqui na minha frente agora. Qualquer cliente, com qualquer situação. A fala é a mesma. A fala com o cliente, ela é a mesma. Depois que você entende o script do atendimento, que aquilo fica fixo na sua cabeça, para quem é da formação, dentro da formação tem checklist para você de atendimento, tem roteiro de atendimento, mas depois que você entende a forma pela qual você precisa fazer o atendimento do seu cliente, é automático. É automático. E não importa qual é o tipo de infração, qual é o problema que o cliente tem. Porque o que você vai falar é sempre a mesma coisa. Lógico que de acordo com a dor do seu possível futuro cliente. Então você precisa fazer esse atendimento de valor. Perceba que eu estou falando atendimento, eu não estou falando de consulta. Porque o cliente que quer saber qual é o erro que ele tem, qual é a falha que existe no auto de infração dele, qual vai ser a sua estratégia de defesa, esse cliente, ele é um cliente de consulta, ele não é um cliente de atendimento, são coisas diferentes. Até dentro da formação a gente tem aula para falar da diferença de atendimento de valor e de consulta. Inclusive, o atendimento de valor, ele é o passo 3 da nossa estratégia 7 passos. Ele é importantíssimo, porque a finalidade dele, como vocês viram aqui, é enviar uma proposta de honorários. É isso que você tem que fazer. Esse é o objetivo do atendimento de valor. Então eu vou pegar ali, entender o caso do cliente, elevar o nível de consciência que ele tem do problema dele, mostrar para ele que o problema pode ficar muito pior. Então, ó, imagina uma pessoa que tá dirigindo com a CNH suspensa. Se é motorista profissional, tá fácil, né? Porque ele já vai ser mandado embora do emprego. Então, você tem que reforçar isso toda vez no atendimento. Agora, se ele dirige o carro para as atividades do dia a dia, primeiro que ele já vai ficar impossibilitado de dirigir diariamente. E se ele dirige com a carta suspensa, gente, tem um monte de consequência. E o menor dos problemas dele é a penalidade de cassação. Então, dirigiu com a carta suspensa, a consequência é cassação. Mas tem inúmeras outras consequências. Se ele atropela alguém, quem viu lá o caso do Kaique Brito? Gente, aquela pessoa que atropelou ele, se tiver com a CNH suspensa, pode responder um crime. E mesmo de forma administrativa, tá? Mesmo de forma administrativa. Inclusive, até vou fazer um conteúdo sobre isso. Deixa eu colocar aqui, caso do Kaique Brito. Vocês viram isso? Eu vou colocar isso aqui para conversar sobre isso com vocês. A situação do motorista. O que pode acontecer com ele? Quem quer um conteúdo como esse? Vou colocar aqui para a gente conversar sobre isso. Então, eleva o nível de consciência do cliente. Porque o cliente tem que entender que o problema dele é muito sério. É muito sério. Porque daí qualquer valor que você passa para ele vai ser insignificante. É assim que funciona o atendimento de valor. Não adianta o cliente chegar aqui para você, imagina ele conta toda essa história, ele manda o auto de infração, e ele pergunta aqui no final, quanto que custa o seu serviço? Você fala, custa 1.200. Ele vai falar, nossa, que caro. Por quê? Porque ele não entendeu o valor do seu serviço. Tá? Bom, e aí? Fiz o atendimento de valor. Qual é o objetivo? Enviar uma proposta de honorários. Eu finalizo a ligação com o cliente, né? Falando para ele qual é o valor que eu vou cobrar e tudo mais. Então, nesse caso aqui, ó, o cara chamava Tiago. Conforme conversamos por telefone, combinamos o valor de R$1.000 referente ao processo administrativo contra a infração do artigo 65A. Em epígrafe, né? A e T em epígrafe na proposta, segue a proposta detalhada. Então, eu fiz ele entender a necessidade e o valor do meu serviço. Quando eu mando proposta de honorários, o que eu tô fazendo? Eu tô aumentando ainda mais a percepção de valor do meu serviço. E é importante dizer aqui que eu tenho que ter formas facilitadas de pagamento, porque não é todo mundo que vai ter R$1.000 ali para pagar. Mesmo por mais que o cliente necessite do seu serviço. Então, tenha formas facilitadas de pagamento. Eu uso o Mercado Pago, PagSeguro, tá? Tudo isso com previsão
contratual. Então ele pagou, aí depois o que eu vou fazer? Eu vou enviar contrato de honorários, né? Eu vou enviar para ele. Cadê? Ah, não coloquei aqui no slide o pós-venda, né? Porque depois tem a questão do pós-venda. Então eu vou enviar para ele depois o contrato de honorários, toda a documentação que eu preciso do cliente, todos os documentos que são necessários para instruir aquela defesa, aquele recurso. Então é depois que ele paga, depois que ele pagou. Gente, e perceba que aqui eu não falei para o cliente em nenhum momento, nem no atendimento de valor, e eu não falei para ele em nenhum momento qual a estratégia que eu vou utilizar no caso dele. Eu não falei. Eu só negociei com o cliente, elevei o nível de consciência do problema dele, agreguei valor no meu serviço. Então, quais são alguns dos valores que ele consegue continuar dirigindo enquanto o processo está tramitando, que ele não vai ter nenhuma consequência. Ele pode licenciar o veículo, transferir o veículo, não vai ter nenhuma consequência. Então, isso que é fazer o atendimento de valor. Gente, quem é aluno da formação, não se preocupa. Dentro da formação tem um módulo lá só para falar de atendimento de valor. Só para falar do manual do atendimento depois que o cliente te paga. O que você precisa pegar dele, o que você precisa pegar de documentação, o que você precisa falar para o cliente, o que é importante reforçar para o cliente. Tá bom? Então tem tudo lá. Porque tem coisa que a gente não pode esquecer de falar para o cliente. Tá bom? Bom, depois que o cliente me pagou, depois que o Pix está na conta, ou o pagamento parcelado ali, ou sei lá, boleto, enfim, tem as formas facilitadas de pagamento. O que vai acontecer? Opa, né? Antes de eu chegar no que vai acontecer. Gente, aqui, como que você pode cobrar do seu cliente? Até é aqui que veio a pergunta do aluno. Quando eu estou fechando o contrato com o meu cliente, estou negociando com o meu cliente, mas de repente ele não recebeu a notificação da autuação, ele só está com o auto de infração em mãos. Como que eu faço? Eu já mando o contrato de honorários para ele, porque meu aluno que entrou em contato comigo, ele vai lembrar, eu até vou falar para ele assistir essa aula, ele falou para mim que ele está perdendo o cliente quando ele pede para o cliente aguardar o recebimento da notificação da autuação. Então, como que você pode cobrar do seu cliente? Gente, você pode cobrar por etapa, então a defesa, primeira instância, segunda instância, ou pelo processo administrativo completo, englobando as 3 fases. Só que assim, diante dessa situação, às vezes o cliente ele só foi autuado, ele está com o auto de infração em mãos. Depois que você faz o atendimento de valor, é importante que você demonstre para o cliente, mostre para o cliente que é importante ele entrar com a defesa o quanto antes. Primeiro, porque se ele for o proprietário do veículo, ele já é considerado notificado, tá? E se ele não é o proprietário do veículo, existe uma estratégia que a gente utiliza também de defesa nos casos em que o condutor não é o proprietário. Então, é esse argumento que você vai utilizar para o seu cliente. A gente tem, gente, uma aula só para falar sobre isso também na formação. Por isso que a gente tem um monte de aula dentro da formação, mas é tudo muito específica. Muito, muito específica para te tornar o profissional referência, o profissional, assim, que vai saber exatamente o que precisa fazer diante do caso concreto do cliente. Então, tá com o auto de infração em mãos? Ó, a gente precisa recorrer. Ah, mas e se a notificação da autuação, né, vier fora do prazo de 30 dias? Porque o cliente, às vezes, ele usa esse argumento com você. Fala, não tem problema. A gente tem a possibilidade de apresentar o recurso em primeira instância para fazer isso lá na frente. Então, assim, não é para perder cliente. Não é para esperar chegar a documentação. Não, você precisa ter argumentos ali para quebrar as objeções do cliente e fazer com que ele assine o contrato de honorários com você ali na hora, no momento que ele entrou em contato com você. Porque senão depois a notificação demora para chegar, o tempo passa, ele esquece que ele falou com você, porque o cliente ele fala com você e com mais uns 10 profissionais. Aí ele fala com quem? Ele fecha com quem, melhor dizendo?
com quem foi mais rápido e com quem ele sentiu mais segurança. Aquela pessoa que passou mais autoridade para ele, mais transparência, mais credibilidade. Então, por isso que também o seu posicionamento é importante. Tá bom? E aí você pode cobrar dessa forma, ou por etapa, ou pelo processo administrativo completo, tá? Depois, gente, depois você vai analisar o auto de infração. O que aconteceu aqui? Ficou fora os checklists, os checkzinhos aqui. Depois você vai analisar o auto de infração. Aí você vai ver os requisitos do artigo 280, requisitos de resolução, né, de lei específica, se for o caso, requisitos do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito também, se for o caso. E a gente tem o checklist do auto de infração. Esse checklist, ele é resumido. Para quem é aluno da formação, tem um checklist completíssimo, tá? Completíssimo para te ajudar a identificar as nulidades existentes no caso do seu cliente. E isso vai facilitar a sua busca pelas inconsistências, pelas irregularidades, sempre com base na nossa legislação de trânsito. Porque é aquilo que eu falo, o profissional do trânsito, gente, ele tem que ter um radarzinho de nulidade, de identificar nulidade. Então, ou a nulidade está no próprio auto de infração, ou a nulidade está dentro do processo administrativo, tá? Então, precisa ter atenção nisso. Existem várias regras ali dentro, seja de auto de infração, seja de processo administrativo. Gente, quem trabalha com direito de trânsito, o mínimo que você precisa conhecer, meio que assim, saber que existe aquilo, aquela previsão e onde que tá, são os artigos 280 a 290 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso é básico, obrigação de quem trabalha com direito de trânsito. O checklist te ajuda nisso, a verificar ali artigo 280, resolução 918, resolução específica, Portaria 354 da Senatran, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Isso porque é o que eu coloquei aqui em cima, ó. A lei, ela traz uma receita que precisa ser observada pelos agentes de trânsito na hora de lavrar o auto de infração. Isso para trazer segurança jurídica e uniformização na hora de lavrar o auto de infração, bem como quando o motorista vai exercer o direito de defesa. É para isso que tem ali também o checklist para te ajudar. Tá bom? Vocês estão conseguindo entender as etapas de um atendimento? Você conseguiu entender que você não precisa saber qual é a estratégia de defesa que você vai utilizar no caso do seu cliente? Porque, gente, se tiver no prazo, direito de defesa é garantia da Constituição Federal. Então, você vai observar ali no caso do seu cliente, é evidente que tem situações, gente, só fazendo um parênteses aqui, tem situações que não vale a pena recorrer. Para o cliente não vale a pena e nem para você. Não vale a pena porque às vezes é um motorista, vamos pensar um motorista como eu. Imagina que eu levei uma multa grave. Levei uma multa grave de R$195, né? O valor da multa grave é isso, acho que é, né? R$195. Olha, eu não tenho nenhuma pontuação na minha CNH. Eu não tenho, não tô com a CNH suspensa, não sou permissionária. Gente, uma multa grave de R$195. Quanto que você vai cobrar de honorários de mim? Perceba que eu não tenho uma dor muito grande. Uma multa grave, beleza, ela não vai aumentar o limite de pontos, aliás, ela não vai impactar no limite de pontos da minha CNH, porque para cair a pontuação para 30 pontos, por exemplo, eu precisaria ter 2 ou mais infrações gravíssimas, então não vai impactar na minha CNH, né, na pontuação para eventualmente uma CNH suspensa. Eu não tô na permissão para dirigir, eu não estou suspensa. Então tem alguns casos que é honesto da sua parte falar para o cliente que não vale a pena recorrer, que não é uma coisa que vai gerar tanto transtorno para ele, que vai impactar ou no direito dele de dirigir. Aí no fim fica mais barato ele pagar a multa do que ele pagar os seus honorários. Até porque para você não vai compensar. Porque quanto que você vai cobrar desse cliente?
tá bom? Por isso que eu falo sempre, gente, que a gente precisa ter a nossa prateleira de produtos bem definido, para a gente conseguir atingir o cliente ideal que a gente quer. Então, aquele cliente que vai te remunerar melhor, aquele cliente que vai ter uma demanda mais lucrativa para você, que vai dar para você cobrar mais. Então, não é toda e qualquer situação que vale a pena para você, é toda e qualquer situação que cabe recurso desde que estiver dentro do prazo administrativo. Mesmo não estando dentro do prazo administrativo, às vezes cabe autotutela, né, demanda judicial, enfim, tem outras coisas para fazer. Mas se está dentro do prazo administrativo, cabe recurso, cabe defesa e recursos, conforme as fases do processo que eu coloquei aqui, ó, tá? Vai caber isso aqui. Mas não são todas as situações que isso vai valer a pena para você, que vai valer a pena você pegar essa pessoa como cliente. E aí, você deve ser honesto com o cliente. Então, alguém que veio me atender, por exemplo, pode falar, olha, Érica, não compensa na sua situação você recorrer dessa multa, porque olha só, meus honorários vão custar no mínimo R$200. Só que, ó, você não tá com a CNH suspensa, você não tem ponto na carta, larará. Tem argumento para eu não recorrer. Eu posso falar, obrigada, que bom que você tá sendo honesto comigo, que bom que você só não quis fechar o contrato, pegar meu dinheiro aí, né? Tem gente que pensa assim. Tem que ser honesto com o cliente, pode ter certeza que esse cliente, ele te indica mais 10 e o dia que ele precisar, ele volta a ser seu cliente. Então, por isso que existe um todo, gente. Por isso que existe um planejamento. Por isso que existe escolher produtos que você vai trabalhar no seu escritório, que você vai definir na sua prateleira de produtos, que você vai colocar no seu plano de negócios, para você pensar lá na frente, na escala, que está dentro da nossa estratégia 7 passos. Tudo bem? Então, voltando aqui. Aí você vai trabalhar no caso do cliente, no checklist. Aliás, com a ajuda do checklist, né? E, gente, olha só, chegamos na parte que eu queria falar com vocês. No programa de parceria com alunos. Gente, eu tô querendo trazer aqui para vocês uma forma de você fazer o atendimento do cliente, mesmo que talvez você não tenha ainda tanto conhecimento sobre a atuação no direito de trânsito, se você está começando agora. E mesmo os alunos que já estão há mais tempo trabalhando, né, com o direito de trânsito, esse é o script do atendimento. É importante você fazer isso, porque às vezes o que te trava é você ter medo de falar para o cliente o que precisa para recorrer do caso dele, o que eu preciso fazer. Então, olha só, o que é o nosso programa de parceria com o aluno? A gente tem aqui, ó, deixa eu colocar aqui na tela, um atendimento dividido entre o aluno e a estrutura do meu escritório. O valor que é negociado com o cliente fica 50% para o aluno e 50% para o escritório. Os clientes devem ser de no mínimo R$500, ou seja, os honorários que o cliente vai pagar devem ser de no mínimo R$500. O programa é válido nos 2 primeiros meses do aluno e os clientes devem ser do próprio aluno. Vale dizer, gente, uma coisa importantíssima de eu falar aqui para vocês. Vale dizer que a demanda do meu escritório é alta e eu não preciso de cliente. Muito pelo contrário, até sobra cliente. Eu até dispenso vários clientes. Então, eu não preciso dessa parceria. E você, como aluno, também não precisa dessa parceria. Mas eu quero tirar essa insegurança de você. Você que às vezes está começando ou ainda tem medo de fazer ali o atendimento do cliente ou de trabalhar efetivamente no caso do cliente, a gente veio com este programa de parceria, tá? Não é obrigatório, gente, não é obrigatório. Quem não quer, muito bem, assiste a formação, lá tem conteúdo suficiente para você ser um especialista, fazer o atendimento de valor, para você trabalhar na defesa no caso do seu cliente, para você atender sozinho. Não, você não precisa dessa parceria e não é obrigatório. Mas assim, é um benefício para quem realmente tem essa insegurança do começo. Esse é o meu objetivo, tirar esta insegurança de vocês. Tá bom?
Então é para você contar com a estrutura do meu escritório. Beleza? Mas, gente, só pra gente finalizar aqui a nossa aula de hoje, né? O nosso caso de hoje. Não é bem um caso, né? Mas é para vocês entenderem como que se faz um atendimento. A gente vai marcar depois uma mentoria com o Hélio. Ele vai explicar tintim por tintim, detalhezinho por detalhezinho. Mas é só para alunos, não vai ser aqui no YouTube, tá? Vai ser no Zoom, fechado para os alunos da formação. Sobre essa questão do atendimento. Porque na hora que você aprender a fazer isso de verdade, da forma correta, você vai fechar contrato todo dia. Todo dia você vai fechar contrato. Mesmo que você não saiba o que você vai fazer no caso do seu cliente. Mesmo que você, no primeiro momento, não tenha identificado nenhum erro no caso do seu cliente. Porque às vezes o erro, a falha, vai estar na notificação, vai estar no processo administrativo, tá? Então, esse foi o objetivo aqui do nosso aulão de hoje, te mostrar que é possível, porque eu faço isso todo dia, a minha equipe faz isso, os meus alunos que já pegaram o jeito faz isso, sem sequer falar para o cliente qual é o detalhe, qual é o erro. E vocês vão aprender, quem é aluno da formação, dentro da formação, a diferença dessa questão de atendimento e de consulta. Mas só para resumir aqui. Gente, a consulta, ela traz para o seu possível futuro cliente uma solução de baixo ticket. E eu não quero dar uma solução de baixo ticket para o meu cliente. Eu prefiro que ele me contrate. Por isso, focar no envio de uma proposta de honorários para eu trazer uma solução de alto ticket para ele. Porque o cliente que vai me pagar ali 200, 250, 300 reais por uma consulta é o mesmo cliente que vai me pagar 1.200 por um processo administrativo, tá? E o tempo é praticamente o mesmo. Muito pior, porque esse cara que quer fazer a consulta, ele quer falar comigo. Ele não aceita falar com o colaborador do meu escritório. Então, a gente tem outro problema, que é a pessoalidade. Não é? Afinal de contas, a pessoa que vai fazer consulta, ela quer falar com o especialista. Ela não quer falar com o colaborador. Então, tem algumas coisas que, quando eu montei o meu plano de negócios, foi o que eu pensei. Eu falei, não, poxa, peraí, não faz sentido para mim focar na consulta. Eu prefiro focar no atendimento de valor. É lógico, um cliente ou outro, a gente acaba fazendo uma consulta porque ele quer. E a gente cobra por isso, evidentemente. Tá? Então é isso, gente. Falei do programa de parceria, tá? Quem quiser depois... lembrando, gente, que isso aqui é só para aluno, só para quem é aluno, tá bom? Depois, dentro da formação, vai ter uma aula lá específica só pra gente falar sobre essa questão da parceria. Mas depois, quem tiver interesse, me chama lá pode ser no direct do Instagram, de uma forma que fique mais fácil de eu entrar em contato com vocês. Aliás, do meu escritório entrar em contato com vocês. Beleza? Então é isso. Muito obrigada, gente, pela companhia de todos, tá? Ó, mudei a foto já, agora estou com o meu visual novo, meu cabelo novo aqui. Beleza? Muito obrigada, gente. Todas as terças-feiras já marca aí na agenda de vocês, para vocês estarem juntos aqui nos nossos aulões de terça-feira. Me marca lá no Instagram, mostra que você está se qualificando. E, gente, todo o conteúdo que eu trago para você é para você também gerar conteúdo para o seu possível futuro cliente. Para você pensar na atração do seu possível futuro cliente. Tá bom? Obrigada pela companhia, gente. Beijão, boa noite e até a próxima.